E aí pessoal, tudo bem? Professor Moacir Tomás de Santana, alunos do 7º ano, mais uma aula de ciências e hoje, Reino Monera. Mais especificamente, hoje nós vamos falar sobre as bactérias, que são os representantes deste reino. Quais são os objetivos então da nossa aula de hoje? São dois objetivos. O primeiro, conhecer as características gerais das bactérias e suas diferentes funções. E o segundo objetivo, criar um meio de cultura para observarmos o crescimento bacteriano ao longo das nossas aulas de ciências. E o que nós estudamos até agora? Nós já estudamos classificação dos seres vivos e na aula passada nós finalizamos o estudo sobre os vírus. Hoje nós vamos falar também de um outro micro-organismo, porém hoje nós vamos falar das bactérias. Mas antes de falar das bactérias, eu quero que vocês pensem aí nessa pergunta que eu vou deixar para vocês. Qual a relação entre as bactérias, o diabetes e a insulina? Pensem aí, pessoal, e já comentamos mais sobre esta pergunta. E o que é ser uma bactéria, pessoal? Ser uma bactéria é ser um organismo unicelular, uma única célula, cujo material genético está disperso no citoplasma, o que caracteriza chamar esse indivíduo de organismo procarionte. Só relembrando que os organismos eucariontes vão surgir lá nas algas, nos protozoários, nos fungos, nas plantas, nos animais, ou seja, aqui no Reino Monera são todos procariontes. Veja aqui que nós temos uma organela bem importante, que é quem? O ribossomo. Esses ribossomos, pessoal, eles têm uma função. A função deles é produzir proteínas e, por sua vez, eles controlam a atividade química de todos os organismos vivos. E aqui, pessoal, nós vamos dar uma atenção especial. Por quê? Porque muitas das doenças que nós vamos estudar aqui nas aulas de ciências, elas são controladas por antibióticos. E como os ribossomos eles são cruciais para a vida, também se tornaram um alvo, vamos dizer assim, um alvo preferencial para o desenvolvimento desses fármacos. Ok, pessoal? Veja também que essa bactéria ela tem uma parede celular. Essa parede celular ela é composta tanto de açúcares, de lipídios, de ácidos, de aminoácidos, ou seja, é um polímero. E esse polímero nós vamos chamar de peptídeo glicano. Esse peptídeo glicano vai dar para a gente mais duas classificações, as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. Não vamos falar sobre elas hoje, beleza, pessoal? Bem, veja também que essa bactéria tem um flagelo. Ah, toda bactéria tem flagelo? Não, mas se tem um flagelo, está relacionado à sua locomoção. Beleza, pessoal? Veja também que essa bactéria aqui ela tem uma cápsula. Então imagine aí uma bactéria causadora de uma doença X, uma bactéria patogênica. Ela vai chegar lá no organismo e as células de defesa vão ver, nossa, um agente estranho, vamos fagocitar, devorar essa bactéria. Se a bactéria, por exemplo, tem essa cápsula, a função dessa cápsula é justamente impedir que ela seja fagocitada. Ou seja, é uma função que garante uma sobrevivência maior para esse indivíduo. Certo, pessoal? E finalizando aqui sobre o que é ser uma bactéria, veja que essas bactérias apresentam fímbrias que estão relacionadas à sua aderência tanto a um substrato quanto a outra célula e apresentam piles. E essas piles elas têm uma relação mais especificamente ligada à questão da transmissão genética, que é o que nós vamos comentar daqui a pouco quando falarmos aí da reprodução sexuada. Beleza? Mas essas bactérias respiram? Será que elas respiram como nós? Respiram, estamos respirando oxigênio, somos aeróbicos, assim como algumas bactérias. Mas as bactérias que conseguem sobreviver na ausência de oxigênio, quem são elas? São as bactérias anaeróbicas. Tem bactérias que vivem tanto na presença quanto na ausência? Sim, vivem na presença de oxigênio e na ausência de oxigênio, facultativas, certo? Elas se alimentam? Sim. Você tem as bactérias heterótrofas, são aquelas bactérias que não produzem o próprio alimento. Por exemplo, vamos pegar aqui uma bactéria que decompõe o material orgânico, ou seja, um animal, uma planta que foi morta. Ok, então a bactéria saprófita. Você tem a bactéria parasita, certo? Uma bactéria causadora de doença. Você tem bactérias que vivem em simbiose, como por exemplo as bactérias que vivem no intestino de ruminantes, facilitando o quê? A quebra da celulose. E você tem aquelas bactérias que produzem o próprio alimento. São as bactérias que são chamadas de fotossintetizantes, quando obtêm a energia na forma de luz, e aquelas chamadas de quimiosintetizantes, que são aquelas que obtêm energia pela oxidação dos compostos químicos. Quanto à reprodução, pessoal, veja que a reprodução é basicamente simples. A reprodução pode ser assexuada por bipartição,
E você pode ter a reprodução sexuada, que aqui nós vamos chamar de transmissão genética. Ó, lembra da pílis? Ok, a pílis está relacionada a esse processo inicial que é a conjugação. Então ela pode transmitir resistência, pode ser, por exemplo, a resistência a um antibiótico X, e elas fazem por meio da conjugação, certo? Já a transformação é quando você tem, por exemplo, uma bactéria que englobou o DNA de uma outra bactéria morta. E por fim, estão lembrados desse cara aqui? O bacteriófago. A função dele é o quê? Infectar bactérias. E esse cara aqui, ó, ele tem um papel interessante nesse processo de transmissão genética, porque quando ele sai de uma bactéria para outra, pode ser que ele leve fragmentos de DNA, gerando então o nosso terceiro caso de transmissão genética, que é a transdução. Pois bem, pessoal, e quanto àquela nossa pergunta inicial, né? Qual a relação então do diabetes, né, da insulina e das bactérias? Primeiro, o que é esse diabetes? O diabetes é uma doença causada aí pela produção insuficiente ou má absorção de quem? Da insulina. Quem que é a insulina? É o hormônio produzido no pâncreas, cuja função é regular o nível de glicose no sangue, né? O nível de açúcar, o que dá energia para esse indivíduo, certo? Nas pessoas que possuem, no caso, né, que são diabéticas, o organismo ele não desenvolve a insulina ou produz essa insulina numa quantidade muito pequena. E o que acontece, pessoal? Essas pessoas apresentam quadros hiperglicêmicos, ou seja, o aumento do nível de açúcar no sangue. E isso pode causar algumas complicações, como, por exemplo, complicações nas artérias, no coração, nos olhos, né, nos rins, né, problemas graves que podem levar esse indivíduo até a morte. Então, essas pessoas, elas precisam fazer uso da insulina. E por muito tempo essa insulina ela foi obtida do pâncreas, né, de animais como o boi e o porco. A partir do avanço da engenharia genética, mais precisamente ali mais ou menos ali por volta da década de 80, né, surge um outro cara bem interessante aqui para a produção da insulina, que é quem? Essa bactéria chamada de E. coli, certo? Qual foi o processo que nós vamos citar aqui? Primeiro, né, o gene para a insulina humana ele foi inserido no DNA dessa bactéria, resultando na chamada insulina de DNA recombinante. E esse processo aqui, pessoal, ele resultou numa conquista para esse tratamento de diabetes, porque a insulina obtida através dessa técnica, ela tornou-se ela apresentou um índice bem baixo de rejeição, o que era observado anteriormente com a insulina obtida por meio de animais, né, o que gerava alguns efeitos colaterais que não foram observados aqui a partir do avanço da engenharia genética. Tá vendo, pessoal? Às vezes a gente fala bactérias, a pessoa já pensa, causadora de doenças, e nem sempre é assim. Você tem mais bactérias benéficas do que bactérias maléficas. Você tem as bactérias, então, que são utilizadas na produção de bebidas, na produção de bebidas lácteas, iogurtes, coalhadas, queijos, as bactérias que vivem no sistema digestório dos ruminantes, como nós comentamos anteriormente, fazendo a digestão da celulose. Imagina, por exemplo, um meio ambiente que não tivesse decompositores, então sem bactérias, né? Veja a importância delas para o meio ambiente. Tá vendo o ar atmosférico, 78% de nitrogênio, e nós não conseguimos assimilar esse nitrogênio sem uma bactéria que faz essa conversão. Nós temos as bactérias que são utilizadas na produção de antibióticos, né? Nós temos as bactérias que são utilizadas na produção da toxina botulínica. E nós temos as bactérias que são utilizadas onde? No processo de modificação genética de organismos, como, por exemplo, o da insulina, que nós acabamos de ver agora, e o da soja transgênica, que poderíamos citar aqui como um exemplo também presente no nosso cotidiano. Claro, professor, então quer dizer então que as bactérias não causam doenças? Lógico que as bactérias causam doenças, mas esse é um assunto que nós vamos discutir aí em outras aulas, porque agora chegou o momento da nossa prática. É o momento de nós produzirmos um meio de cultura bacteriano. E qual que é o objetivo de produzirmos esse meio de cultura bacteriano? Observar o crescimento das bactérias ao longo das aulas de ciências, beleza? Então vamos separar então a sala em 5 grupos, ok? Cada grupo vai receber um roteiro. Esse roteiro ele vai ter 3 momentos. O momento número 1 é a produção do meio de cultura, que nós vamos fazer hoje. O momento número 2 é a antiasepsia das mãos. E o momento número 3 é o resultado e a discussão daquilo que nós obtivemos
ao longo, né, desses experimentos nas aulas de ciências, ok? Pessoal, o procedimento ele é bem simples, eu estarei com vocês aqui auxiliando no decorrer dessa prática. Cada grupo, então, recebe 4 copos descartáveis. Os copos descartáveis substituem as nossas placas de Petri, ou seja, é aqui que nós vamos cultivar as nossas bactérias, nesses 4 copos que aqui estão. Certo, pessoal? Cada grupo recebe um tabletinho de carne, gelatina incolor, uma quantidade de açúcar e 100 ml de água que nós vamos pegar aqui, ó, da nossa garrafa térmica, ou seja, bem quente. O objetivo aqui, ó, é que quando nós misturarmos a nossa gelatina, certo? O sachêzinho inteiro, mais o nosso tabletinho de carne, mais a nossa quantidade de açúcar, juntamente com a água, a solução, ou seja, o meio de cultura, ele adquira este formato que aqui nós estamos visualizando. Feito isso, pessoal, nós vamos transferir essa solução, ou este meio de cultura, para 4 copos iguais. Então, ó, lá no copo descartável, nós vamos ter, então, o meio de cultura líquido, certo? E esse meio de cultura líquido, ele demora mais ou menos aí, né, umas 24 horas para solidificar. Então, ao final dessa prática, nós vamos levar, então, as amostras de vocês para o congelador. E na próxima aula, a gente parte para o momento número 2, que é o quê? A antiasepsia das mãos. E, posteriormente, né, quando essas bactérias crescerem, que demora mais ou menos aí uns 7 dias, a gente volta e discute os resultados desta nossa prática. Beleza? Então, ó, o que nós vimos hoje, pessoal? Hoje nós conhecemos um pouco mais aí sobre as características gerais das bactérias e conseguimos aí produzir o nosso meio de cultura. Eu espero que vocês tenham compreendido e eu aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!